A delação do Mauro Cid, revelada recentemente, vai acelerar o processo de destruição e implosão da família Bolsonaro, como a gente já está prevendo há muito tempo aqui no canal. Porque o Bolsonaro, ele quer manter a candidatura para 2026 entre um ente da sua família. Pode ser o Eduardo, pode ser o Flávio e até se especula a Michele Bolsonaro, o que ele não quer. Mas ele quer manter ali dentro dos seus muros residenciais para não perder poder político, porque ele precisa de poder político para enfrentar o STF. Todo mundo sabe disso. Só que a direita vê que os filhos do Bolsonaro, ou o próprio Bolsonaro, não possuem condições alguma para enfrentar o Lula em 2026. Mesmo o Lula com a aprovação mais baixa, quase caí aqui do encosto da cadeira, com o Lula com a aprovação mais baixa do que a rejeição. E por quê? Porque o Lula tem propósito e os bolsonaristas não. Então o que a direita está querendo fazer? A direita quer usar a delação do Mauro Cid para tirar o Bolsonaro, tirar os familiares dele de 2026, colocando o Tarcísio de Freitas, que teria mais chances de enfrentar o Lula. Na minha opinião, não tem. Mas estão usando a delação do Cid para acelerar o processo de destruição do Bolsonaro e de seus familiares. Coloque nos comentários, eu quero muito saber a sua percepção sobre esse assunto. É muito importante a gente trocar essa bola. Primeiro ponto, a delação do Mauro Cid vai acelerar a implosão da família Bolsonaro? Segundo ponto, a direita está usando a delação do Cid para tirar o Bolsonaro da jogada? E terceiro ponto, você acha que alguém pode fazer frente ao Lula em 2026? Tem gostado da situação do Bolsonaro e de seus familiares? Então deixa o like no vídeo se você está gostando de vê-lo sofrendo e se inscreva no canal. A Andréa Sadi, pessoal, do Globo, da Globo News, do G1, trouxe algumas informações muito interessantes sobre a delação do Mauro Cid e os desdobramentos. Porque o Cid falou, e foi divulgado recentemente, que a Michele Bolsonaro e o Eduardo faziam parte do núcleo mais radical da família Bolsonaro, ou dos aliados do Bolsonaro querendo e estimulando o Bolsonaro a dar um golpe de Estado. A Michele só estimulava porcarias no Bolsonaro, né, como dar um golpe de Estado. E aí o que começou a acontecer? Parte da direita começou a pressionar para que o Bolsonaro buscasse outros nomes. Quais nomes? Tarcísio de Freitas ou até mesmo Ronaldo Caiado. O Bolsonaro não quer. O que o Bolsonaro quer? Manter a sua candidatura até 2026, até os 48 do segundo tempo, como ele já falou, para quando a candidatura dele for impugnada, ele retira a candidatura e lança o vice, como o Lula fez em 2018. E o vice seria ou o Eduardo ou o Flávio, Michele correndo por fora. Ele não quer apoiar o Tarcísio de Freitas. Esse tipo de estratégia mantém o Bolsonaro com certa força e certo prestígio político para tentar enfrentar o STF caso ele consiga arrastar o processo e a sua prisão até 2026. Porque ele vai falar, ó, estão me tirando da jogada, é uma perseguição política. É o que ele vai argumentar. E é o que ele está tentando fazer. Por isso que a PGR precisa logo apresentar a denúncia, o STF precisa julgar e prender o Bolsonaro o mais rápido possível. Então ele está resistente, tentando manter a sua candidatura diante da direita e das pressões. Por quê? A direita, ela quer o Tarcísio de Freitas. A gente já teve essa informação. A direita acha que o Eduardo não é capaz de enfrentar o Lula. E não é mesmo. O Tarcísio de Freitas talvez seria na visão da direita. Então eu vejo que a direita está usando a delação do Mauro Cid para acelerar o processo de escanteamento do Bolsonaro. E eu falei pra vocês quando Donald Trump venceu, lá em novembro, quando começaram, não, o Trump venceu e agora a anistia do Bolsonaro, eu falei assim, não vai funcionar. Porque tem muita gente na direita que não quer o Bolsonaro anistiado, que não quer o Bolsonaro elegível para disputar 2026. Tem muita gente que quer o lugar do Bolsonaro, como o Ronaldo Caiado. Então não vai funcionar nenhuma pressão externa. Não vai. Só que a direita tá vendo que se alguém com o sobrenome Bolsonaro enfrentar o Lula em 26, vai perder. Mesmo o Lula tendo, hoje, segundo a pesquisa Quest, uma aprovação mais baixa do que a rejeição, ele ainda é o favorito. E por quê? Meu cabelo é muito bonito, né? É que eu vejo aqui, ele fica meio despenteado, tudo. Acho que eu estou precisando cortá-lo. Coloca nos comentários se eu tenho que cortar ou não o cabelo. Né? Enfim, por que o Lula é o favorito?
E essa é a grande pergunta que os comentaristas políticos não fazem, porque eles não querem admitir o motivo do Lula ser o favorito para 26, mesmo tendo uma reprovação maior do que a aprovação. Porque o Lula tem propósito. O Lula tem um propósito de vida, ele tem um propósito político, ele tem um propósito de governo. Bolsonarista tem propósito de algo? Não tem nada. Qual o propósito de Bolsonaro como presidente? Nenhum. Qual é a proposta da oposição? O que a oposição quer fazer? Nada, quer ficar puxando o saco de Donald Trump. Então, a população brasileira, no frigir dos ovos, ou no fritar dos ovos, ou no cozinhar dos ovos, se você for a Graciano Barbosa, sente que o Lula vai fazer por mim. Eu sei o que o Lula vai fazer. O que o Bolsonaro vai fazer? Não sabe, ninguém sabe, ninguém... Por quê? Porque o Bolsonaro é só destruição e caos. Ele não tem proposta, é só bagunça. E a gente tá vendo o que os bolsonaristas estão fazendo no Congresso. Eles não estão importando com escala 6x1, com isenção do imposto de renda, eles querem falar de banheiro trans. Aí é complicado. E os aliados do Bolsonaro mais próximos defendem essa posição irredutível do Bolsonaro de permanecer como candidato. O que eles estão falando? A delação do Mauro Cid não prova existência de organização criminosa. Não prova nada. Essa delação que vazou não tem prova nenhuma. Bobagem. Bobagem. Porque a Polícia Federal identificou 6 núcleos de atuação. E esses núcleos vão aumentar. Por quê? Porque tem gabinete do ódio, que ainda não foi incluso ou incluído no inquérito. Tem também a parte do Augusto Aras. Você acha que eu esqueci do Augusto Aras? Tem que ser investigado o Augusto Aras. E por mais que eles queiram falar que não, o inquérito da PRF nos bloqueios das rodovias no segundo turno também vai entrar no inquérito dos atos antidemocráticos, no inquérito do 8 de janeiro. Então não tem como falar que o Bolsonaro não comandou uma organização ilegal, porque ele comandou. O caso das joias mostra isso. Tinha Vacef, tinha Weingarten, tinha Cid pai, tinha Cid filho, eram mais de 4 pessoas, tinha o próprio Bolsonaro. Não tem como falar que não tinha o maior crime. Tinha! E o 8 de janeiro também. O que também estão dizendo? Ai, o Mauro Cid, ele quis falar da Michelle porque eles tinham uma rixa. Eles nem se falavam direito, eles se detestavam. E de fato, porque o Cid queria que o Bolsonaro fugisse para os Estados Unidos. A Michelle queria que o Bolsonaro ficasse. Tem todo o lance do cartão de crédito da amiga, que o Cid falava pro Bolsonaro: Bolsonaro, não vai dar certo essa história, é um caso Fabrício Queiroz. Ai, não, é bobeirinha, vai lá, deixa a Michelle usar o cartão da amiga, deixa ela fazer a rachadinha à vontade. Depois a gente dá o envelope e o recurso lá em espécie. Então eles estão dizendo que o Cid estava querendo se vingar da Michelle. A verdade é que eles não sabem mais o que fazer. Porque o que está acontecendo é o seguinte: Bolsonaro está afundando e Michelle está emergindo. Ela não foi indiciada. Ela não foi. E ela tem um discurso muito mais aderente ao discurso dos anseios da direita do que Bolsonaro e qualquer filho dele. Michelle está dando um tombo, ou como diria, né, um trupé em todos da família. Em todos. E eles não percebem. O Bolsonaro percebe, né? Mas o que ele vai fazer?